Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo dia. Obrigado, Deus, por cada irmão, cada irmã, por cada vida que está aqui presente. Deus, recebe toda a honra, toda a glória, todo louvor ao teu nome. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Tu tens liberdade para agir no nosso meio. Tu tens liberdade para agir na vida de cada um de nós. Pai, nesta hora, nós clamamos pela tua presença. Nós clamamos a Deus pelo teu favor sobre essa igreja, sobre cada família aqui representada. Deus, este é um culto de curas e milagres. Deus, eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, coloca, Senhor, a tua mão de poder sobre cada um de nós, nos direciona a pregar a tua palavra e falar aquilo que provém direto do trono da graça do Senhor, para a edificação da tua igreja, para a restauração da tua igreja, para que nós cresçamos em fé, para que nós obtenhamos a nossa vitória, para que nós possamos glorificar o teu nome, crendo e sabendo que o Senhor está aqui, que o Senhor age no nosso meio, que assim como Jesus, quando passou por esta terra, fez muitos milagres, muito mais nós faríamos, porque o próprio Senhor Jesus disse que tudo aquilo que Ele fez, nós também faríamos, e outras coisas maiores ainda, nós estaríamos fazendo, e essas coisas maiores ainda, eu creio que acontecerão nesta noite, que acontecerão no tempo que se chama hoje, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor, em nome de Jesus, amém? Pode sentar, por gentileza. Eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor, amém? Culto de curas e milagres. Você crê? Você crê? Nós cantamos uma música de milagres. Senhor nos dá vitória. Nós cremos nessa vitória. Falou do preço que foi pago lá na cruz. O preço que foi pago lá na cruz. Esse preço nos dá a vitória. A todo aquele que crê. Meus irmãos, nessa noite que eu e você possamos ter uma ativação na nossa fé, a ponto de não duvidar naquilo que nós pregamos, naquilo que nós cremos que é a palavra de Deus. Eu gostaria de ler um versículo que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, 32. Evangelho de João 8, 32, que diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Mas precisamos conhecer esse Jesus. Mas conhecer de que forma? Eu creio que não é só conhecer sabendo que Ele existe. Não é só saber isso. Isso até o diabo sabe. Né? Sabe muito mais do que nós, com certeza. Né? Mas é conhecer a ponto de ter relacionamento com Ele. Salmos 103:3 diz assim, se referindo a Deus: é Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. Primeiro versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E aqui Deus dizendo que é Ele, o próprio Deus, que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas doenças, ou todas as nossas enfermidades. É interessante que na trajetória de Jesus por esta terra, quando Ele esteve aqui na terra, né, que todos foi conhecido a olho nu por todos que viveram naquela época, Ele fazia basicamente 3 coisas por onde Ele passava. Ele pregava a palavra de Deus, Ele expulsava os demônios e Ele curava os enfermos. Isso é notório, nós lendo os evangelhos, nós vamos ver sempre essas 3 coisas acontecendo, nas passagens de Jesus, nas viagens de Jesus, por onde ele andava, Ele fazia isso, pregava a palavra de Deus, expulsava os demônios e curava os enfermos. Na palavra de Deus, a gente vê lá em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então Jesus mesmo pregava a palavra de Deus, para gerar fé no coração. Então quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Quando nós estamos aqui no culto ouvindo a palavra de Deus, nós também estamos ouvindo Deus falar conosco. E a nossa fé, ela é de certa forma ativada.
Quanto mais nós estivermos conectados com Deus, quanto mais a nossa mente estiver cativa ao Senhor, com certeza a nossa fé vai ser mais fortemente ativada. E nós vamos ver os sinais, nós vamos ver os milagres, nós vamos ver as maravilhas acontecendo nas nossas vidas, através da nossa fé. Aleluia! Eu queria comentar o primeiro tópico, chamando de Jesus é a verdade. Nós lemos no Evangelho de João 8,32, que conhecerão a verdade vos libertará. E quem é a verdade? João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é a verdade. Se conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Mas olha que esse versículo é mais amplo do que simplesmente dizer que Jesus é a verdade. Ele está dizendo que Jesus também é o caminho. Que não basta só saber que Jesus é a verdade, nós precisamos saber também o caminho para acessar essa verdade. Então o próprio Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade. E ele complementa, também dizendo que ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. É interessante que ele não diz ninguém vai ao Pai. Interessante isso, né? Jesus não diz ninguém vai ao Pai. É o contrário, ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque ele está junto do Pai, ele está abraçado com o Pai, ele está junto. Jesus e o Pai são um, então ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Jesus não está desconectado do Pai, ele está totalmente ligado com o Pai. Assim como se eu e você crermos no sacrifício e ressurreição de Jesus, nós estamos conectados diretamente com Cristo, e obviamente, conectados com Deus. E aí nós temos a própria vida do Senhor Jesus vivendo em nós. E aí não somos mais nós quem vivemos, é Cristo que vive em nós. Amém? E se isso é uma verdade, se nós cremos na palavra de Deus, por que eu e você temos tanta dificuldade em entender profundamente isso? Por que eu e você temos dificuldade em verdadeiramente crer nisso? São versículos que já foram pregados, que já foram publicados inúmeras vezes. Talvez eu e você já compartilhamos pelo WhatsApp ou por qualquer outro meio de comunicação esses versículos. Coloca para mim 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Ou seja, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus, aqui Deus com letra minúscula, então não é o Deus Pai, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o inimigo, ele está aqui está aqui na terra, está nessa dimensão pela qual nós estamos vivendo, e ele está agindo. Ele age quando? Quando nós permitimos. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, e ao nosso derredor estão os demônios, né? Está lá o inimigo, bramando com o leão, esperando por quem ele possa tragar. Ou seja, ele está esperando uma brecha para que ele possa agir. Tá? Então, se nós dermos uma brecha, se nós abrirmos espaço para ele, dermos legalidade para ele, ou seja, uma permissão, uma legalidade nada mais é que uma permissão. Se nós é uma autorização, você pode agir na minha vida. Se nós dermos isso a ele, ele vai agir. Se nós não dermos, ele não vai agir. Não tem brecha, não tem como penetrar. E como que nós podemos dar essa permissão? É simples, no mundo, vivendo, estando em contato, dando ouvidos àquilo que não é de Deus, nos alimentando com um alimento estragado, ou seja, algo que não vem de Deus. E hoje é muito fácil, internet, WhatsApp, né? Televisão, meu Deus do céu, quanta coisa, quanta desgraça, infelizmente, acontece e é publicada na televisão. Vocês já perceberam que para
para nós anunciarmos uma boa nova, ou seja, uma boa notícia, algo que é bom, é difícil. Talvez você pense, será que mando, será que não mando, para quem que eu compartilho, não compartilho? Mas se você sabe que porventura aconteceu uma tragédia, né? Aconteceu um acidente, alguém lá já vai tirar foto e já vai compartilhar, já vai colocar no Facebook, já vai para o WhatsApp, para todas as listas e grupos de WhatsApp, vai e aquilo desaparece, e aquilo infesta. Né? Às vezes a gente fica sabendo de notícias ruins, minutos após o acontecimento. Porém, quantos milagres acontecem todos os dias e nós não publicamos ou não reconhecemos Deus naquilo? E eu peço para que Deus venha nos dar o entendimento, a visão, a clareza, para que nós possamos reconhecer Deus, até mesmo nas coisas que nós julgamos como sendo pequenas, mas que são milagres. Amém? Só o fato de eu e você estarmos aqui, vivos, já é um milagre. Tem como explicar a vida? É impossível, não tem como. Se pode se aprofundar em várias teorias de vários doutores a respeito da vida, a respeito daquilo que é o corpo humano. É impossível encontrar uma lógica pela ótica humana, pela ótica racional. Mas na dimensão espiritual, pela fé, nós conseguimos entender. Porque Deus é perfeito, Ele faz tudo perfeito. Como explicar o funcionamento do olho? Como explicar? Como explicar a genética? Dizem que minha filha é minha cara, mas os outros é que falam. Né? Só pode ser Deus. Só pode ser Deus, não tem como. Não tem como. E a Ele toda a honra e toda a glória por isso. O versículo de João 14,6 também fala que Jesus é a vida. E o segundo tópico que eu gostaria de entrar é Jesus é a vida. E aí eu gostaria de ler com vocês João 3,16. João 3,16, Evangelho de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho de Deus, gerado por Deus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Repitam comigo, vida eterna. Dá para tentar imaginar o que é uma vida eterna? Dá para tentar imaginar, porque nós não pensamos em morrer. Talvez você possa até pensar, eventualmente, em alguns momentos, em morrer, ou que um dia você vai morrer. Mas quando você acorda cedo, você não pensa que você vai morrer. Você não pensa na morte. Porque o ser humano, nós não fomos criados para morrer. Via de regra, os pensamentos nossos é que nós continuamos, vamos trabalhar, vamos nos alegrar, vamos, enfim, fazer as nossas atividades do dia a dia, vamos descansar. Mas você não fica pensando que dia que vai ser a minha morte. Você pode até pensar em alguns momentos, mas não é isso que ocupa a tua mente 24 horas. Porque nós não fomos projetados para morrer. E o próprio Deus, através de Jesus, Ele nos diz isso. Se nós crermos em Jesus, e através da morte e ressurreição de Jesus, foi por isso que Deus permitiu que Jesus morresse na cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida que Deus sonhou para mim e para você. Amém? Gostaria de ler agora um outro versículo que está lá em Romanos 5,8. Romanos 5,8, que diz: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Esse é outro versículo que, na ótica humana, na dimensão racional, não tem como nós entendermos. Um bando de pecadores zombavam de Deus, se pervertendo com o pecado, se prostituindo com o pecado, fazendo do pecado o seu próprio alimento, e ele pega lá Jesus, seu único filho, sem pecado algum, perfeito, e permite que ele morra por causa desse bando de pecadores. Porém, Jesus não estava olhando para o pecado. Deus não estava olhando para o meu pecado, para o seu pecado. Deus estava olhando que Ele queria os filhos, e Ele estava predisposto a dar o seu próprio Filho Jesus, para que todos nós nos tornássemos novamente filhos de Deus, assim como Adão e Eva foram criados no paraíso, e colocados no paraíso, sem pecado. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós
temos a nossa vida entregue para Jesus, reconhecendo esse sacrifício, esse preço. A música que nós cantamos, o preço que foi pago lá na cruz é esse, de Jesus sem pecado e Deus dando Ele para morrer em nosso lugar. Então hoje, quando nós temos Jesus, Ele olha para nós e vê o sangue de Jesus derramado. E quando nós aceitamos, estamos aqui hoje cultuando a Ele, eu creio que Deus olha para cada um de nós e diz assim: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Aleluia. Em Mateus 22, 29, diz que Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é um ponto em que eu e você erramos. Nós nos alimentamos muito pouco da palavra de Deus. Eu não estou medindo aqui a qualidade do tempo que você gasta com a leitura de Deus, nem tampouco julgando o seu tempo que você tem de intimidade com o Senhor lendo a palavra. Eu estou sendo mais generalista. Mas, via de regra, nós gastamos pouco tempo mergulhados naquilo que é a palavra de Deus. E o próprio Jesus está dizendo: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Que nesta noite, Senhor, nós possamos entender essa palavra, que nós possamos aplicar essa palavra, que nós possamos ter a disciplina de diariamente poder mergulhar na Tua palavra, poder conhecer a Tua palavra e fazer com que a Tua palavra dê frutos através das nossas vidas, a ponto de que nós não erremos mais, não erremos mais em não conhecer a Tua palavra, mas sim que nós possamos aplicar a nossa vida acertando, obtendo êxito, sucesso, aplicando a Tua palavra e crendo no poder de Deus nas nossas vidas. Oh Pai, no nome de Jesus. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Quando nós oramos, é nós falando com Deus. Ou seja, ler a palavra e orar a Deus é o nosso relacionamento com Ele. Se nós queremos ser conhecidos de Deus e conhecer a Deus, nós lemos a palavra, Deus fala conosco, e nós oramos a Deus, e nós falamos com Deus. Logo, quanto mais tempo nós gastarmos com isso, é o nosso relacionamento. Se eu chegar, porventura, para o prefeito da cidade, eu não o conheço pessoalmente, e pedir para ele o carro dele emprestado para ir na panificadora, será que ele vai emprestar para mim? Eu não conheço ele, também não me conhece. Certamente não. Certamente não. Pedir lá para ele: empresta seu carro aí, eu quero ir na panificadora. Pô, desculpa, mas eu não te conheço. Não vai, não tem como. É uma coisa assim improvável. Se chegar para você, um desconhecido, e pedir qualquer coisa que lhe pertence emprestado, vai ser difícil você emprestar, porque, calma, não te conheço, algo de valor assim. Não é? Por quê? Porque você não tem relacionamento. Porém, se eu chegar, por exemplo, o pastor Marco e pedir: pastor, você pode emprestar seu carro, eu preciso ir na panificadora? Você tem alguma dúvida que ele não vai emprestar? Eu não tenho essa dúvida. Eu creio que ele vai emprestar, porque eu tenho relacionamento com ele. Logo, não que Deus não queira te dar as coisas, não é isso. Mas o relacionamento faz você conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós também conhecemos a vontade dEle. Logo, se nós conhecemos a vontade dEle, a minha oração para com Ele vai ser de acordo com a vontade dEle, com aquilo que Ele espera para mim. Porque se eu sei a vontade dEle, eu quero agradar a Ele. Agora, se eu não conheço Ele, para quem que eu vou olhar? Para mim. E eu vou olhar para mim. E vou fazer os meus pedidos daquilo que eu acho que é bom, mas não aquilo que é em conformidade com a vontade dEle. Por isso que é necessário nós termos mais tempo nos relacionando com Deus. E tudo isso está ligado ao milagre, tudo isso está ligado à cura, tudo isso está ligado a nós vermos os sinais, os prodígios, as maravilhas acontecendo. É nesse ambiente de fé, é nesse ambiente de relacionamento com o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Você concorda comigo? Amém? Gostaria de ler uma passagem que está lá em Salmos 1, capítulo 1, no verso 1 a 3, que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores.
Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha só que eu acho linda essa passagem aqui. Mas olha que ele tem algumas dicas, tem alguns sinais, tem algo ali, tem uma chave, tem um segredinho que está ali no início. Ele fala para você não seguir o conselho dos ímpios. Logo, você não vai se aconselhar com os ímpios, com quem não tem Deus. Que não imita a conduta dos pecadores, ou seja, você vê a conduta dos pecadores, mas você não imita, você tem o discernimento. E quem te dá esse discernimento? É o Espírito Santo. Nem se assenta à roda dos zombadores, ou seja, não gasta tempo com os zombadores, não gasta tempo com os escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita noite e dia e noite. Olha aqui está o segredo. Aqui fala para você gastar tempo. Quando diz meditar dia e noite, puxa, para você ficar dia e noite, se você está meditando na palavra, se você está orando, logo você não está sentado à roda dos zombadores ou dos escarnecedores, você está gastando tempo com Deus. Não tem como eu estar com os zombadores e ao mesmo tempo estar com Deus, no sentido de estar meditando na palavra de Deus. Ou estou com um, estou com o outro. Porém, se eu gasto mais tempo com Deus, sobra menos tempo, entre aspas, para eu pecar. É uma questão de lógica, de tempo. Né? Se eu estou gastando meu tempo com Deus e fazendo aquilo que é para Ele, eu não estou fazendo aquilo que é para o outro lado, para o lado do inimigo. E olha só, ele vem acompanhado de uma promessa, que acaba dizendo assim, tudo o que ele faz prospera. Tudo o que ele faz, tudo que eu e você fazemos, vai prosperar, vai dar certo. Queria entrar no terceiro tópico, que diz assim, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Então, o primeiro tópico, Jesus é a verdade. O segundo tópico, Jesus é a vida. E o terceiro, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 diz isso. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. É o homem Cristo Jesus. Em Mateus 18:28 diz, então Jesus aproximando-se deles e disse, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Olha só. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então, Jesus, como sendo o caminho, a verdade e a vida, ainda ele tem toda a autoridade. Mateus, o capítulo 8, verso 16 e 17, diz, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Amém? Jesus, então, ele tem toda a autoridade. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Toda a autoridade foi dada ao nome dele. Ou seja, se ele tem toda a autoridade, tudo ele pode. Tudo ele pode. Se tudo ele pode, expulsar demônios, curar enfermos, operar sinais, maravilhas, é fichinha. Por quê? Ele pode tudo. Ele tem toda a autoridade. E a melhor parte, e a boa notícia que eu tenho para mim e para você, é que essa autoridade está disponível à disposição para nós usarmos também. Nós dispomos dessa autoridade também. Você crê? Você crê nisso? Em Mateus 10:8 diz, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então essa autoridade é de graça. Operar milagres, sinais, maravilhas, expulsar demônios é de graça. Está disponível para nós no nome de Jesus. É por isso que o Espírito Santo, é por isso que Jesus é o nosso convidado por excelência nesta noite. A motivação do meu coração e do seu, de estarmos aqui nessa noite, é por causa de Jesus. E se nós temos essa mesma autoridade, e esse é um culto de curas e milagres, eu gostaria de contar uma coisa para vocês. Eu gostaria de falar sobre um milagre para vocês. Milagres não aconteceu somente
nessa época onde Jesus passou aqui pela terra, onde muitos seguiram ele, muitos abandonaram literalmente tudo o que estava fazendo, simplesmente largaram e seguiram a Jesus, exatamente desse jeito, deixaram trabalho, deixaram casa, deixaram tudo para trás e seguiram Jesus, por causa dos milagres, porque Jesus chamou e foram lá. E aí? E hoje, acontece milagre? Acontece sim. Eu gostaria de testemunhar algo para vocês. Um milagre que aconteceu na minha vida recentemente, não vou contar o milagre da minha conversão, não é isso, também é um milagre, foi o primeiro milagre que eu recebi, foi a minha salvação, onde eu fui desligado do império das trevas e fui ligado para o reino das luzes, que é o reino do Senhor, amém? Esse foi o primeiro milagre que aconteceu na minha vida, mas eu tenho aqui fresquinho, que muitos de vocês puderam acompanhar, alguns mais próximos, outros não, mas também acompanharam, que aconteceu em dezembro do ano passado, bem recente, faz 6 meses aí. Eu estava viajando, estava lá em Curitiba, e logo pela manhã, numa quinta-feira, eu acordei, vi que tinha um recado no meu WhatsApp, era minha esposa informando que não estava bem, e que não tinha passado bem a noite, enfim, e estava muito mal. E eu longe, lá em Curitiba, vendo aquilo, e pela voz dela eu percebi, eu preciso voltar para casa, eu preciso saber o que está acontecendo. E o meu voo estava previsto somente para voltar à noite, eu ia ter a reunião o dia todo, e ia retornar somente à noite, às 9h30, então eu ia chegar aqui entre 10h30 e 11 horas da noite. Mas eu consegui antecipar, eu comuniquei às pessoas ali que estavam participando junto comigo na reunião, que eu precisaria antecipar, e peguei o voo, era 12h30, atrasou um pouco, e eu acabei chegando aqui em Maringá por volta das 4 horas da tarde. E nesse tempo eu já sabia que a Sabrina, ela estava lá no hospital, mas ainda não sabia nenhum diagnóstico, porque os médicos também não sabiam. Ela estava grávida, de 9 semanas, então alguns exames, pelos sintomas, não eram possíveis de serem realizados, e o que era possível realizar, como um ultrassom, por exemplo, isso foi realizado, e ela sentia muitas dores. Quando eu cheguei, procurei, ela estava ainda no ambulatório, e não sabia de nada, e de repente entra um médico, e ele fala, olha, realmente não tem, nós vamos precisar entender o que tem lá dentro. Não é possível, você já tomou alguns analgésicos, a dor não passou, e não tem como, nós vamos precisar saber o que tem aí dentro. E aí, ela subiu para o quarto, já foi aberta a internação, e o médico pediu para fazer um novo ultrassom. Vamos tentar entender o que tem nesse... De alguma forma, vamos fazer mais um, para tentar ver o que é. E aí eu acompanhei, junto o ultrassom, a pessoa que estava operando ali o aparelho não nos falou nada, somente comentou que tinha uma obstrução no intestino, e, enfim, também não era a pessoa que ia dar o remédio ou ia dizer que solução deveria ser dada para o caso. Assim que os médicos que estavam cuidando do caso da Sabrina viram o laudo, imediatamente eles subiram no quarto. Nesse momento, a pastora Rosana estava conosco, então desde o começo, desde o início, desde o início do dia, os irmãos da igreja já foram envolvidos até para levar a Sabrina para o hospital. E depois, nesse momento, quando eu estava lá, a pastora Rosana já estava junto comigo também. E aí eu vi tudo, ela chegou no quarto, entraram os médicos e falaram, olha, nós vimos aí o resultado do segundo ultrassom e não sabemos o que é, pode ser algo bem simples, como pode não ser, está doendo muito, você, pelo teu quadro, por estar gestante, você não pode fazer alguns exames que seriam possíveis, talvez a gente diagnosticar alguma coisa. Então, nós vamos precisar abrir, fazer uma vídeo, para tentar entender o que está acontecendo lá dentro, e aí tomar uma decisão daquilo que precisa ser feito. Pode ser algo bem simples, ou pode ser algo mais complicado. Porém, vocês precisam nos autorizar, porque é agora. E aí, veio aquele quadro, a Sabrina no leito, a pastora Rosana do meu lado, e um choque, obviamente, porque muito rápido. Eu falei assim, olha, tem alguma outra alternativa?
o que a gente tem mais? Qual é o plano B? Quais as outras opções? A opção é esperar e piorar. E aí eu lembro que eu falei uma coisa. Eu disse assim, esta situação não muda aquilo que eu creio. E o que eu creio? Eu creio aquilo que está escrito no Salmo 103, 3. Sou eu que perdoo todos os seus pecados e saro todas as suas enfermidades. Nisso eu creio. Se Deus vai curar ela instantaneamente, eu fiz assim. Se Deus vai curar ela instantaneamente, ou vai usar as suas mãos, ou o remédio que vocês irão prescrever, é Deus quem vai curar. E se é essa alternativa que nós temos, nós cremos. A Sabina orou para mim, concordou também, e quando nós autorizamos, né, na mesma hora já foi direto para a sala de cirurgia. Nem o procedimento que é de praxe, tomar um banho, passar fazer asepsia e tal, né, veio até uma enfermeira achando que dava tempo, o médico falou, não, vai direto para a maca. E aí, não sei mais nada. Entrou na sala. O que eu sabia? Eu sabia que a Sabrina estava aqui na igreja, porque estava tendo, a Fernanda, estava tendo ensaio do musical de Natal. Até então a Fernanda, minha filha, só sabia que a mamãe estava no hospital, mas que provavelmente voltaria, que no outro dia nós estaríamos indo para uma confraternização da empresa, né? E aí deixamos a Sabrina lá no hospital, na sala de cirurgia, e eu saí de lá e vim de encontro com a Fernanda, pensando no quê? Não sei. Entrou numa sala de cirurgia que eu não sei o que vai acontecer. Meu irmão, é muito fácil pregar sobre fé. É muito fácil dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Nós fizemos essa oração, nós permitimos que Deus estivesse no controle de todas as coisas. Mas tem bastante emoção, tem bastante da alma que fala de dor. E essa dor eu senti. E quando eu entro na igreja, no templo aqui ao lado, a Fernanda vem correndo me encontrar. Ela ficou o dia todo sem ver a mamãe, imagina. E eu estava de viagem, alguns dias fora. Ela veio correndo e me abraçou. E falou, ei papai, e a mamãe? Com o coração rasgado no meio, eu falei, a mamãe está no hospital, filhinha. Ela está no hospital e vai precisar ficar lá mais um pouquinho para que ela fique bem boazinha. Tá bom? Tá bom, papai. Você vai ficar na casa da tia Mirta e do tio Suni essa noite, tá? Vamos lá em casa pegar umas roupinhas para você, ok? Tá bom, papai. Essa foi a resposta dela. Entrou no carro, pegamos lá, deixamos. Assim que ela pegou as roupinhas e tal, voltei para o hospital. A Sabrina ainda estava na sala de cirurgia. Ela entrou mais ou menos às 19 horas. Eu não me recordo exatamente o horário que ela entrou na sala de cirurgia, mas foi ao redor das 19 horas. Eu voltei para lá, e ao redor das 22 horas, mais ou menos, eu fiquei no quarto, orando, obviamente, e entra uma das médicas, a ginecologista, que acompanhou todo o processo, e entrou feliz. Eu pensei, puxa, pelo tempo da cirurgia, ela entrou feliz, ufa, né? Está tudo bem. E ela, não, está tudo bem e tal, deu tudo certo, né, passou pelo processo e tal, né, e nós estamos felizes. Falei, puxa, que bom, né? Foi um conforto bastante grande. A pastora Rosana estava comigo, junto. Por sinal, gostaria de externar aqui a minha gratidão, o reconhecimento aos nossos pastores, pastora Rosana, pastor Marco, e também demais irmãos que estiveram junto, desde o começo até hoje. Então, pastor, recebe a minha. Louvo a Deus pela sua vida e agradeço a Deus por tudo que o senhor fez. Muito obrigado. E a médica disse assim, olha, nós fizemos a vídeo e verificamos que tinha uma secreção no intestino, ou seja, o intestino estava perfurado. Uma vez que ele estava perfurado, nós precisávamos abrir para ver o que estava causando isso. E eles apalparam no intestino e tinha um pedaço, algo duro, como eles nunca tinham visto antes. Algo duro, apalparam assim. Eles
sabiam desde o início que poderia ser, a chance de ser um tumor era de 99%, desde o começo. Obviamente que eles não nos falaram porque não tinham esse diagnóstico. Quando eles apalparam e viram aquela coisa dura, eles ficaram muito preocupados. E aí eles pegaram mais ou menos um pedaço de uns 10 a 15 centímetros e ressecaram ali e cortaram o intestino, tiraram aquele pedaço e religaram novamente. E obviamente que isso foi para a biópsia, para poder chegar ao diagnóstico. Porém, por que eles ficaram felizes? Você imagina só, olha, seu intestino foi cortado, tirado um pedaço, a gente religou, foi isso que aconteceu. Quando eu ouvi isso, eu não acreditei que ela disse que estava tudo bem. Né? Você consegue imaginar assim, do nada, cortar um pedaço, religar e dizer que está tudo certo? Né? Não estava preparado para ouvir aquilo. Mas tudo bem, se está viva, eu já estou feliz da vida. Está viva, pelo menos eu já sei que o processo aconteceu. O milagre já tinha acontecido. Aí ela veio para o quarto, nós estávamos ali até passar a cirurgia, mais ou menos pelas 4 horas da manhã, que ela conseguiu acordar melhor, e aí a gente pôde conversar, eu com ela, e poder contar o que estava acontecendo, enfim, e todo o processo que ia vir pela frente. Logo, eu já também sabia que ela não ia ter alta no outro dia, que isso ia levar um tempo. Né? Então, o intestino ele foi cortado e foi religado. E o objeto que estava ali parecia um pedaço de osso de galinha, tinha mais ou menos uns 4 a 5 centímetros. E eles, olhando, não sabiam o que era. Né? A gente só foi saber isso 10 dias depois, que na verdade era uma calcificação de alguma coisa que ela comeu, que nós não sabemos o que, não é possível, pode ser várias coisas, que calcificou, ficou pontudo. E aonde que vem o milagre? Ela estava grávida. E a princípio até aí, estava tudo bem com a gravidez. Pela pressão do bebê, pressionando o intestino, perfurou. Porém, esse mesmo sintoma de dor, a Sabina já tinha apresentado várias outras vezes no passado. Há mais de 5 anos atrás, quando nós estávamos ainda morando lá em Paulínia, antes de vir aqui para Maringá. Porém, nunca chegou a ser nenhum tipo de diagnóstico. Eu lembro que ela fez vários exames, tinha dor, parecia tipo pedras no rim, mas não era. Fazia tudo quanto é tipo de exames e não se chegava a um diagnóstico. Porém, dessa vez, conseguiu-se diagnosticar o que era. Então, pelo fato da gravidez, a pressão no intestino perfurou. E graças a Deus, que estávamos com uma situação para poder ter um recurso, de poder diagnosticar de forma correta, porque a infecção já tinha iniciado um processo de infecção, porque ela estava tendo uma secreção do intestino por dentro. Então, obviamente que se não tivesse feito o que foi feito, é bem possível que ela tivesse morrido. Bem possível, porque não tinha como, é impossível. Mas o intestino vazando lá dentro, né, não tem como. A infecção ela evolui muito rápido. Então, esse foi o primeiro milagre, porque era para ela ter morrido. Glória a Deus por isso. E depois disso foram mais de 3 dias lutando, né? Depois de tudo isso, a gente já ter glorificado a Deus, né? Dado testemunhos, olha, está se alimentando. O intestino, que nós mais esperávamos é que ele funcionasse. Ele não estava funcionando. Ela já era possível ela levantar da cama, já no segundo dia já foi possível ela levantar da cama, mas ainda o intestino não estava funcionando. E os tradicionais barulhos que fazem na barriga, que é o sinal que o intestino está se movimentando, eles também não estavam acontecendo. O médico colocava o aparelho e ele dizia, está tudo muito quieto, você precisa caminhar mais. Porém, ela estava em jejum ainda, sem poder se alimentar. Um dedinho de água a cada meia hora no máximo. E com fome. Uma situação bem complicada. E foi passando, a Sabina ela tem algumas restrições com relação a alguns antibióticos, e como ela estava grávida e até então ainda estava tudo bem com a gravidez, também existem alguns antibióticos que não são possíveis administrar para uma gestante. Então isso reduziu muito o leque. Tinha uma pessoa, um infectologista, que ela ia lá preparada somente para selecionar isso todo dia, porque a cada dia eles mudavam os medicamentos, porque viram que alguns não estavam funcionando corretamente. Então isso foi complicado, até que chegou um ponto que a situação piorou, e infelizmente a gravidez ela foi interrompida.
naturalmente. Não foi possível, o bebezinho não resistiu. E uma vez que ele não tinha resistido, é claro que aí a lista dos medicamentos já mudaram imediatamente, para que pudesse salvar a mãe, né, que estava ali, e o quadro dela não estava evoluindo positivamente, como se esperava. E depois disso foi necessário ela fazer uma nova cirurgia. Entre a primeira cirurgia, que foi na quinta, e na sexta-feira da outra semana, foram pouco mais, uma semana de diferença, onde ela teve que fazer uma segunda cirurgia para fazer a aspiração e também para fazer uma limpeza da infecção que ainda restava por volta ali do intestino, da barriga, para que pudesse, de fato, ocorrer a cicatrização e toda a regeneração e funcionabilidade do intestino. Mas logo depois que a medicação foi trocada, o intestino deu o sinal de que iria funcionar. E graças a Deus, né, o intestino funcionou. Foi funcionando, e aí o quadro foi evoluindo positivamente, né, dia após dia, oração, né, não só minha, dos pastores, dos irmãos, vários aqui, que estão aqui presentes, inclusive, estavam se revezando, né, nos ajudando, né. Agradeço a Deus não estar aqui, mas louvo a Deus pela vida do Alcione e da Mirta, que cuidaram da Fernanda do início até o fim, que para mim foi um grande descanso nesse sentido, porque era uma pessoa a menos para me preocupar, porque estava sendo bem cuidada, estava vindo para a igreja todo dia, muitos de vocês estavam aqui vendo ela brincando também com as meninas. Então, graças a Deus por isso, que permitiu também que nós pudéssemos dedicar todo o tempo junto com a Sabrina. Ela ficou 15 dias ao total no hospital. E interessante uma coisa, que na sexta-feira, exatamente às 18h30, eu tinha uma reunião inadiável, que eu teria que fazer e não tinha como, com toda a minha equipe, era reunião de fechamento. Era sexta-feira, porque na segunda-feira todos entrariam em férias. E quem tem que fazer essa reunião sou eu, né, que sou o gestor dessa equipe. E eu finalizo, e é uma reunião que os familiares participam. E essa reunião ela terminaria exatamente às 18h30, que era o horário da cirurgia da Sabrina. E eu normalmente termino essas reuniões com uma oração. Normalmente eu termino essas orações desde sempre, desde quando eu vim para Maringá, que eu trabalho aqui, eu sempre finalizo essa reunião com uma oração. E para mim foi muito difícil naquele momento orar, porque eu sabia que exatamente naquele momento, mais uma vez, a minha esposa estava entrando na sala de cirurgia, e mais uma vez nós não saberíamos o que iria acontecer depois disso. Mas Deus sabia. Então fazer aquela oração e ainda falar em gratidão, eu não estava de forma nenhuma revoltado com Deus, nem tampouco descrente de que Deus estava no controle de todas as coisas. Mas falar de gratidão, falar de família, quando eu via todos da minha equipe se alegrando, porque teve premiações, teve chocolate para as crianças correndo, pulando, alegria, hotel, né? Muitos moram bem no interior, nunca ficaram no hotel que eles ficaram aqui em Maringá. Então, fazer uma oração, falando de família, naquele momento foi algo muito difícil. Mas eu sei em quem tenho crido, senão não fazemos oração. Não faz sentido você fazer oração e não crer na oração. Então, nós fazemos oração e nós cremos. Meus queridos, e eu quero falar para toda a honra e para toda a glória ao Senhor, que 15 dias depois dessa internação, teve essa cirurgia, e a Sabrina teve alta, e graças a Deus ela está curada, e graças a Deus ela está aqui. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Meus queridos, quando nós lemos as Escrituras e sabemos que foi pago um alto preço para que eu e você tivéssemos
um reacesso, ou seja, fôssemos novamente religados ao Pai, que é através de Jesus, porque o pecado nos destituiu da glória de Deus, mas pela morte e ressurreição de Jesus, ou seja, por o preço pago, um preço alto pago por Jesus, nós fôssemos novamente religados ao reino das luzes, ao reino do Senhor. Dessa mesma forma, o bebê, ele não resistiu, mas a Sabrina está aqui. Eu lembro que no dia que nós recebemos a notícia que o bebê não estava, o coraçãozinho dele não estava mais batendo, que foi esse o termo que eu usei. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu estava com a Sabrina. Na mesma hora veio aquele texto de Jó, que diz: o Senhor nos deu, o Senhor os levou. Louvado seja o nome do Senhor. Essas foram as palavras que eu falei para a Sabrina naquele momento. O Senhor nos deu, o Senhor os levou. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Marco estava comigo. Nós tivemos um tempo assim. O meu pai biológico estava em Ponta Grossa, mas meu paizão, Marco Aurélio, estava do meu lado. Ele pôde me abraçar. E eu pude saber que só o Senhor reina. Eu pude saber e crer que o Senhor é aquele que perdoa todos os nossos pecados. É aquele que sara todas as nossas enfermidades. É aquele que está no controle de todas as coisas. E assim como Jesus morreu para nos dar vida, o bebê morreu para dar vida a Sabrina, que é a carne da minha carne. Eu e a Sabrina somos um. E nós temos vida porque Deus nos deu. Aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor.